Olá, pessoal, tudo bem? Então, nós estamos aí retomando, né, o ciclo de diálogos desmedidos e estamos na nossa segunda temporada, né, depois da primeira temporada que se transformou num curso, né, que vocês podem acessar pelo sistema lá da URGS, né, está lá à disposição, é um curso de extensão que está com bastante procura, que nos deixa muito felizes. E pensando nisso, a gente então está trabalhando no segundo, no volume 2, digamos assim, né? Na segunda temporada desse curso, convidando outras pessoas, né, para conversar conosco sobre assuntos conexos com as temáticas de saúde mental, direitos humanos, interfaces possíveis, né, com diversas áreas, com psicologia, com serviço social, com direito, com filosofia, com, né, todas as áreas que se entrelaçam, ciências sociais, né, todas as áreas que se entrelaçam com essa temática que o nosso programa costuma abordar. Hoje a gente vai receber o Marcelo Maiora Alves, que é um amigo de longa data, aí a gente foi não exatamente colegas, mas contemporâneos, né, no pós-graduação, no programa de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC. Participamos de muita coisa juntos, né, inclusive organização de livros. Nós recém publicamos um livro, Música, Transgressão e Contracultura, né, que é o volume 2 do Criminologia Cultural e Rock, que a gente fez junto, né, trabalhando essa questão de criminologia cultural com música. Ele também tem um livro publicado pela Lumen Juris, que se chama Entre a Cultura do Controle e o Controle Cultural, um estudo das práticas tóxicas em Porto Alegre, que é oriundo da sua pesquisa de mestrado, né, em drogas, lá no programa de pós-graduação em Ciências Criminais, né? E depois ele foi, então, fazer seu doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, onde ele pesquisou a questão dos juristas e a ditadura, né? E trabalhou, então, no doutorado em Direito, né, na linha de Direito, Estado e Sociedade da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje o Marcelo é professor da Unipampa, né, atua no campus de Santana do Livramento, né, e vai, então, estar conosco aqui para conversar sobre essa temática, né, que já, enfim, participou de várias pesquisas a respeito. Marcelo, queria te agradecer, né, por estar conosco aqui para essa conversa, né, enfim, queria, para começar, assim, já faz um bom tempo, né, que tu defendeu tua dissertação, né, já foi lá nos primórdios da humanidade, né, na década passada. Retrasada, né? Retrasada, olha só, né, olha só. Eu queria saber, assim, talvez, né, se tu pudesse nos dar, assim, uma introdução do como é que foi essa pesquisa, assim, em linhas gerais, né, resumidas, e como é que agora tu, né, mais de uma década depois, enxerga, né, a pertinência dessa pesquisa e dessa questão das drogas de um modo geral, né? Depois a gente, claro, vai aprofundar e especificar, mas, assim, para a gente começar uma palhinha geral. Beleza. Não sei, bom dia, né? Nós estamos gravando de manhã, mas isso pode ser ouvido e assistido em qualquer momento a todo mundo que eventualmente for nos ver. Enfim, eu na graduação já comecei a me interessar por direito penal, criminologia e tal, e aí a temática das drogas também despertou interesse, e aí enfim, foi o tema que eu fui estudar no mestrado. Na ocasião, eu acho que faz tempo mesmo, né? Mas eu acho que, enfim, depois eu continuei a pesquisar sobre o tema, a gente pode também falar um pouco mais. Mas na ocasião, eu acho que tinha uma lacuna na análise da questão do tratamento penal do consumo, né? Da posse para consumo, enfim, do crime do artigo 28 da Lei de Drogas. E aí foi por aí, então, que eu fui estudar o tema. Eu fiz uma pesquisa empírica nos juizados especiais criminais, né, esse é um crime de menor potencial ofensivo,
e então eu tomei como, assim, corpus documental, né, processos que derivam dos flagrantes, e quando os flagrantes são considerados posse, né, e não tráfico. Isso foi feito, processos na cidade de Porto Alegre, e aí eu fiz um recorte que foi estudar processos em todos os juizados da cidade, né, porque nós temos fóruns regionais e tal também. E aí, enfim, eu acho que algumas descobertas, assim, que talvez sejam interessantes de mencionar, o seguinte, a primeira coisa é que os flagrantes de pessoas consumindo drogas na cidade são flagrantes por 3 substâncias, né, que é a maconha, o crack e a cocaína. E dentre esses flagrantes, eu não sei, Moisés, eu estou entrando aqui já no objeto do trabalho. Tá? E dentre esses flagrantes, eu não vou saber exatamente o número, mas mais de 70% são flagrantes por posse de maconha. Então, aqui tem um dado que é super significativo, que é o fato de que o controle penal do uso de drogas é o controle penal do uso da maconha. E esses flagrantes, eles aconteceram, na maior parte dos casos, em parques da cidade. Tá? Eu fiz uma separação para ver os lugares onde aconteceram os flagrantes, e eles aconteceram, em geral, em parques. Então, é a repressão ao consumo recreativo, né? Porque esse consumo da cannabis em parques é, digamos assim, uma prática cultural que acontece na cidade e que todo mundo sabe, né, onde são os lugares e tal, o Parque Marinha do Brasil, o Parque da Redenção, dentre outros lugares. Esse eu acho que é um ponto interessante, tanto esse foco na maconha, por vários motivos, né, uma substância que tem cheiro e tal, outra questão importante é que não encontrei nenhum flagrante por outras substâncias, como, por exemplo, as substâncias sintéticas, LSD, êxtase, né? Que a gente, na ocasião, eu não sei agora eu estou um pouco por fora, né? Mas na ocasião era a época das festas de música eletrônica e tal, e a gente sabia, inclusive porque meu trabalho também procurou pensar no consumo, nos variados consumos, né, para além só da dimensão penal, e a gente sabia que naquela ocasião havia um farto consumo, né, dessas substâncias em diversos contextos. Mas aí primeiro tem uma dimensão de classe, né, essas substâncias são consumidas por pessoas em geral, enfim, que têm dinheiro, e isso faz com que também sejam consumidas em lugares mais isolados, em festas isoladas, em casas litorâneas, coisas assim do tipo. Então, esse eu acho que é um primeiro ponto. Depois, sobre a resposta penal, né, que era dada, que foi um tema que daí eu fui ver, né, quer dizer, qual é a resposta que o direito penal dá para esse tipo de situação. Eu acho que vale a pena salientar o seguinte, que essa resposta penal não oferece quase nada de positivo, assim, no sentido de que não há diferenciação entre os consumos problemáticos e os consumos não problemáticos, né? Isso aqui é um ponto importante também, que é, enfim, um pressuposto do meu estudo, que é fugir dessa dimensão, seja da visão médica equivocada sobre esse assunto, seja da visão moralista, que é a de considerar todo o consumo de drogas, né, que é essa expressão que merece também todo o cuidado, mas substâncias com potencial de gerar estados alterados de consciência, que não são só as ilícitas, né, são as mais variadas substâncias que existem por aí, desde as listas até as ilícitas, que se submetem aos mais variados regimes de circulação também, de controle. Então, foi fazer essa diferenciação entre consumo problemático e consumo não problemático.
consumo não problemático é aquele que o sujeito, né, usando da sua liberdade de dispor do próprio corpo, mobiliza, né, o uso de substâncias que possam lhe ajudar nos mais variados sentidos, né, seja no sentido de abrir horizontes, seja no sentido de ajudar do ponto de vista disciplinar, do desempenho e tal. Mas que não se tornam protagonistas da existência, né, não faz com que o sujeito rompa seus demais laços e tal. Esses são consumos não problemáticos. O chopinho no final do dia, para comemorar determinada coisa, né, nem todo mundo que toma um chopp é um dependente químico, da mesma maneira que nem todo mundo que fuma um cigarro de maconha e nem todo mundo que usa substâncias que são consideradas mais duras também faz consumo problemático. E os consumos problemáticos, sim, esses demandam, né, auxílios que também são os mais variados e que podem vir do Estado. Mas aquela pessoa que é flagrada consumindo substâncias, ela não tem ajuda nenhuma do Estado, né, desse ponto de vista do controle penal, porque ela vai ali assinar um termo circunstanciado, aí 2, 3 meses, 4 meses depois, ela vai ter que comparecer numa audiência, quer dizer, um sujeito que está na rua com consumo problemático de crack precisaria de uma ajuda na hora em que ele for abordado, né? E que não seja pela polícia, seja por um agente de redução de danos e tal. Então, é isso que acontece, e daí as respostas são respostas padronizadas, né? A mais comum, na época que eu pesquisei, era obrigar a pessoa a comparecer em reuniões de narcóticos anônimos. A pessoa tinha que ir lá comparecer em 10 reuniões, pegar o carimbinho de que compareceu e depois levar esse carimbinho no fórum. Então, enfim, desse ponto de vista, o controle penal do consumo de drogas é absolutamente... não oferece nada de positivo àquele que enfim, é flagrado, e nesse sentido, dispensável, né? Ele tem que ser substituído urgentemente por outros meios de lidar com essa questão. Uhum. Antes de entrar na tua pesquisa seguinte, né, eu queria pegar dois pontos aqui, né, em relação a isso que relaciona aquele passado com o presente que a gente está vivendo, né. Primeira coisa que, né, eu, né, já era teu amigo na época, acompanhei a pesquisa mais de perto e tal, e a gente estava ali engajado com essas questões criminológicas, né. E a gente já podia observar naquela época certos, como é que eu vou dizer? Intelectuais é uma palavra meio pesada, né? Mas certos comunicadores, né? Políticos e empresários morais, digamos assim, né? Para usar a categoria da criminologia, né? Defensores, né? De políticas de endurecimento na questão do tratamento penal das drogas, né? Se colocando veementemente contrários a qualquer tipo de política diferente da criminalização, e se articulando politicamente, né? E hoje a gente vê, né, por exemplo, na pandemia, né, o papel do Osmar Terra, né? O Osmar Terra, hoje todo mundo no Brasil conhece o Osmar Terra, né? Mas a gente, lá em 2005, 2006, por ali, a gente já estava acompanhando o trabalho nefasto, né, do Osmar Terra, que não só é um dos principais empresários morais nesse aspecto de drogas, mas também defensor, por exemplo, da questão manicomial, né? Quer dizer, tem esse entrelaçamento, né? Ele ataca mesmo, né, com esse viés conservador em todos os aspectos das políticas de saúde, né? Sempre por esse viés, né, de punitivo, né? E por outro lado, né, então assim, vou fazer um arco aqui, né, para a gente analisar aqui, pessoal. Então a gente tem uma ascensão, né, desses movimentos que eram tanto quanto disputavam o espaço público, né? Então a gente tem hoje a dominância, né, desse viés mais conservador, e do outro lado a gente tem um movimento mundial, né, de descriminalização da maconha, né? Quer dizer, nos Estados Unidos hoje quase todos os estados, né, já descriminalizaram, e vários, inclusive, para uso recreativo, né? E no mundo inteiro esse processo está bem avançado, inclusive o mercado de cannabis é um mercado que o pessoal do mercado financeiro está investindo pesado, né?
Então, eu queria te ouvir, assim, em relação a essas duas transformações que aconteceram, né, assim, de tendências que já estavam lá, né. Eu me lembro, por exemplo, da gente, inclusive, participou, né, como advogado na questão da marcha da maconha, né, Uhum. que tinham esse viés de descriminalização. Então, coisas que já estavam lá e hoje estão mais explícitas, né? Sim. Eu acho que o primeiro ponto, assim, que vale a pena, como introdução, é, essa relativização, né, histórica, enfim, situar a questão para dizer que o destino legal de cada uma das substâncias, todas as substâncias aí que existem, depende de, enfim, processos político-culturais, né, que vão determinar se a substância vai, por exemplo, ter o destino que o álcool teve, né, quer dizer, o álcool é uma substância absolutamente potente e que pode gerar diversos problemas e que teve esse destino de, embora a tentativa de proibição, algumas tentativas tenham acontecido ao longo da história de proibição do álcool, ele se tornou um produto lícito, e não só lícito, como objeto de todo tipo de publicidade, né, enfim, que o vincula à prática esportiva, né, e que evidentemente é algo que é até pernicioso. Eu acho que, por exemplo, o álcool deveria se submeter a controles muito mais rigorosos do que o que nós temos hoje, sobretudo do ponto de vista da publicidade, né, e também do ponto de vista da qualidade. A maior empresa brasileira hoje é a Ambev, né, que é uma empresa que vende um produto de péssima qualidade. Então, o álcool teve esse destino, ao passo que outras substâncias tiveram o destino da proibição, sobretudo a cannabis, né, as três plantas, a cannabis, a coca e o ópio. Então, esse destino que cada substância legal, né, esse destino legal que cada substância toma, é um objeto da história, da antropologia, e é um tema bem interessante. E aí, como tu falou, um dos elementos que determina isso é justamente a ação dos empreendedores morais, né, enfim, de pessoas que tomam para si a missão de levar a cabo justamente essa, enfim, né, a defender que a substância deve ser proibida ou que essa substância não deve ser proibida. E o Osmar Terra é um deles, né, que faz parte desse campo, que é o campo do proibicionismo, que entende que, enfim, deve ser mantida essa ideia, que é uma ideia recente em termos históricos, em relação a algumas substâncias, se ter o objetivo de vedar qualquer tipo de relação entre as pessoas e essas substâncias que são proibidas. E aí, no debate público, né, isso, enfim, se manifesta justamente esse debate entre o campo proibicionista e o campo daqueles que estão, enfim, criticando os efeitos que esse proibicionismo tem e procurando outras formas, né, outros regimes de circulação das substâncias, porque é isso que é importante também que o pessoal perceba, né, que existem entre a proibição e o livre mercado, né, que na verdade o livre mercado não existe, mas entre nenhuma regulação e a proibição, existem diversos outros meios, né, de regulação, de controle, de produção, comércio, né, circulação e consumo das substâncias. São os mais variados e outros ainda estão por inventar, né, o regime do álcool, do tabaco, o regime dos psicofármacos, enfim, né, dentre outros, e outros que agora estão sendo inventados. Então, eu acho que assim, respondendo a tua pergunta, o Osmar Terra e o campo que ele representa, de alguma maneira, o que o Pepe Mujica fez, né, com eles foram lá, fizeram uma comitiva e tentaram ser recebidos pelo governo uruguaio, para incomodar o governo uruguaio, que está com essa política vanguardista, né, em relação à maconha,
e o Pepe Mujica deixou eles esperando lá na sala de espera e não os atendeu, né? E eu acho que eles, assim, nesse momento, vão ficar comendo poeira, porque por mais que no Brasil agora a gente esteja vivendo essa situação, assim, para a qual faltam palavras, né, para a gente significar, acho que é um processo irreversível a revisão das políticas de drogas. E começando pela cannabis, né, que é essa substância que tem diversos potenciais, né, os mais variados, inclusive terapêuticos, e que já está descriminalizada na maior parte dos países civilizados e legalizada, né, em vários estados norte-americanos e no Uruguai e no Canadá, que são os regimes mais interessantes assim de se estudar. O Canadá, esses dias ainda um companheiro estava dizendo que é porque pelo correio, né, a pessoa pede e recebe pelo correio a cannabis. O Uruguai, que eu tenho, claro, com todo tipo de controle, né, de quantidade que pode comprar por mês, etc. É um controle maior do que esse da proibição, que a pessoa vai lá e compra na boca, né, o que ela deseja. Mas no Uruguai, que eu estudei um pouco mais de perto, por estar lá na fronteira e por ter orientado um trabalho de conclusão de curso, que estudou a legalização no Uruguai e o processo de implementação, que está com uma política, não sei se a gente pode seguir falando um pouco nela, mas que eu acho a mais interessante, assim, das que eu tenho estudado, porque tu falaste isso, né, do fato do pessoal do mercado estar de olho na cannabis. Eu acho que isso é preciso tomar cuidado, porque senão daqui a pouco estão vendendo cannabis da qualidade da Kaiser, né, por aí. E então, no caso uruguaio, é um controle estatal, né? Todo o processo é estatal. O Estado credencia produtores, a venda, né? O comércio é também em órgãos estatais, e o Estado cadastra também aqueles que vão, enfim, poder plantar, né, para consumo próprio, que é o ponto mais discutido um pouco, né, se é o caso do Estado ter esse cadastro daqueles que podem cultivar. Mas então a política uruguaia é essa das três vias, né, de acesso que o consumidor tem. O consumidor pode comprar na farmácia, pode plantar, ou pode ser sócio de um clube, né, canábico de consumo. Mas todo o modelo é altamente regulado, assim, pelo Estado. Então, o Uruguai, assim, eu acho que o destino da política uruguaia vai ser bem importante também para o que vai acontecer no resto do mundo. Legal, legal. Eu queria te ouvir agora, então, sobre a tua pesquisa seguinte, né, em relação a drogas, né, que foi aquela pesquisa com os usuários de crack, né, que eu acho que aí já é um universo diferente, né, em relação a esse primeiro universo que tu pesquisou. E, enfim, como é que foi essa pesquisa? Conta para nós um pouco, assim, os resultados. Uhum. Bom, o que eu sempre brinco, né, que nunca me afastei completamente, mas tendo pesquisado sobre drogas no mestrado, também porque tem aquela coisa a gente fugir do tema da moda, né, e que é uma coisa assim que a mim me assola, e aí estou sempre procurando coisas que não interessam a ninguém para pesquisar. Mas no caso das drogas, então eu, num certo momento, quis largar as drogas, né? Por isso que eu fui pesquisar outro assunto no mestrado. Só que daí, nessa coisa também das condições externas da ciência, apareceu a possibilidade de participar de uma pesquisa muito interessante sobre crack, que foi uma pesquisa da época, da antiga Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, que, enfim, o governo anterior, a despeito das várias limitações que teve
porque o espaço político era muito pequeno para conseguir fazer mudanças mais significativas, mas nesse plano, assim, da administração, algumas coisas interessantes foram feitas, e inclusive pesquisas. Essa pesquisa, então, era da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, e procurou entender, em âmbito nacional, a relação entre consumo de crack e a pobreza extrema, né? Foi uma pesquisa coordenada pelo Gessé Souza. Eu, a Mariana Garcia e outro colega, o Lucas Herzog, ficamos responsáveis pela pesquisa aqui em Porto Alegre, e aí a gente fez aproximadamente 30 entrevistas em profundidade com moradores de rua, enfim, pessoas em situação de rua que faziam consumo de crack. O campo foi em 2014. Primeiro que foi uma experiência muito radical para mim, assim, por passar 2 meses convivendo com essas pessoas e conhecendo essas histórias de vida, assim, dos mais pobres entre os pobres, né? Porque mesmo a pobreza tem diversas gradações, e esses aqueles que estão realmente no ponto mais baixo de todos. Enfim, aí então a gente ouviu essas pessoas. A tese que eu sustentei no meu texto, que se chama O Crack e a Rua, foi mais ou menos a seguinte. Primeiro, partindo dessa noção de consumo problemático e não problemático, que isso na rua, né, para a pessoa que está morando na rua, é ainda mais difícil de perceber, porque, enfim, os problemas que uma pessoa que não tem onde morar enfrenta, né, são os mais variados possíveis. E aí a gente foi notando que o crack, né, que o crack é essa substância considerada uma droga lixo, né, que ela é, enfim, um derivado da cocaína, um barateamento da cocaína e tal, né? Crack é cocaína, né? Cocaína, enfim, consumida pela via fumada. Então, ficou para nós, assim, um pouco claro que o crack é a substância que mais se adequa ao contexto da vida na rua, né? Que o conceito nativo é o de caminhada, né? A caminhada é o cotidiano desse sujeito que está na rua, que se auto-intitula ou peregrino, né? Ou retirante. Então, por quê, né? Porque é uma substância que os seus efeitos, né? É um efeito que, por exemplo, faz com que o sujeito queira caminhar. Então, o sujeito que passa o dia caminhando, juntando lixo, juntando lata, né, para vender e tal, que é a atividade econômica que essas pessoas exercem, essa substância de algum... Claro que isso dura muito pouco, né? O sujeito logo depois vai cair, né, vai ser preso, vai morrer, enfim. Mas, de alguma maneira, essa substância se adequa, assim, ao seu cotidiano. Um cotidiano, por exemplo, que o sujeito tem que dormir de dia e ficar acordado de noite. Então, o crack, de alguma maneira, ajuda esse sujeito a ficar acordado de noite. O frio, né, a dor, de alguma maneira, a substância está ligada a esse cotidiano. Além da dimensão simbólica, né, porque é o lixo, a droga lixo que se adequa a esse sujeito que vive em torno ao lixo, catando lixo e tal. Diferente do álcool, né? A substância mais temida por essas pessoas que estão na rua é o álcool, porque o álcool faz com que a pessoa tropece, caia de bêbada, né? Durma, e com isso, se ela dorme, ela que tem o seu carrinho e os seus bens, né? Que é uma sacolinha, um carrinho, alguma coisa. Se ela dorme de bêbada, ela vai ser furtada, ela vai perder o seu carrinho, vai perder seus agasalhos, seu colchão. Então, na rua, né, teve toda essa campanha contra o crack, que demonizou a substância, mas a substância mais temida na rua não é o crack, é o álcool, porque o álcool
gera esses problemas aí. Então, enfim, eu acho que foi mais ou menos isso, assim. E aí vale a pena mencionar que o artigo da Mariana Garcia, porque a Mariana Garcia fez um estudo sobre o uso de crack na classe média, também por meio de entrevistas. E aí foi muito interessante, assim, esse recurso comparativo, porque foi possível notar que daí, enfim, o desenvolvimento de um consumo problemático de crack na classe média, e quando a pessoa deseja, né, digamos assim, se recuperar, os casos que a gente investigou contaram com diversos recursos institucionais, né, familiares e estatais. Então, um estudo de caso que ela fez, que foi um sujeito da classe média, enfim, que estudou em colégios particulares, estudou na URGS e tal, e que desenvolveu um consumo problemático de crack, que chegou ao ponto de furtar a própria família e depois roubar na rua, e que foi preso, né? E ele contou para se recuperar com a possibilidade de ir um tempo para a fazenda dos pais, para ficar um tempo afastado, contou com a internação paga, né, em clínicas privadas, contou com uma empregada doméstica que acompanhava ele em todos os lugares em que ele ia, enfim, contou com um advogado privado que fez com que a pena dele, ajudou com que a pena dele de roubo ficasse uma pena menor do que normalmente acontece, né, para alguém que rouba usando arma e tal. E com isso, então, ele conseguiu a reabilitação, ao passo que esses sujeitos que estão na rua não contam com nenhum tipo desses recursos, e daí essas cenas dramáticas que nós vemos aí, né, e as políticas públicas também, que é um tema muito difícil, pensar que tipo de política pública que se desenvolve para alguém que está na pobreza extrema e que ainda desenvolveu um consumo problemático de alguma substância. Agora, antes da última pergunta, eu queria fazer uma pergunta assim mais genérica e tal. Eu sei que tu já não vai opinar com a mesma, enfim, a mesma base de pesquisador específico, mas como um analista de conjuntura, digamos assim, né, que todo mundo acaba fazendo isso. Então, me parece, né, que está em relação à época que tu pesquisou isso lá pela primeira vez, né, no meio da década de 2000, embora houvesse movimentos como a Marcha da Maconha, que sempre foram movimentos relevantes, que mobilizaram muita gente, me parece que a temática não tinha tanta centralidade assim na pauta pública como foi adquirindo, né? E aí tu relacionou crack com classe, né? A questão da extrema pobreza. Me parece que a temática do racismo, né, se entrelaçou muito com a questão da política do superencarceramento, né? E evidentemente o superencarceramento causado por uma política de drogas, né? Então a gente tem aí, me parece, o surgimento de uma transversalidade da luta, né, do movimento negro com o movimento antiproibicionista, né, e também abolicionista penal, né, no sentido de fazer uma crítica ao superencarceramento, assim. Eu queria saber se tu acha que essa correlação faz sentido, né, já que a gente relacionou a questão de drogas com classe, né, também dá para relacionar com a questão raça, né, e gênero também, eu acho, né, mas enfim, eu queria te ouvir sobre isso. Sim, aí a gente parte para o outro polo, digamos assim, né, porque a política de drogas é fundada na ideologia da diferenciação, né, na ideia de que para o consumidor a resposta penal é mais branda e para o vendedor a resposta penal é mais, enfim, rigorosa. E aí enfim, esse tema que vem sendo aí bastante trabalhado, tema central, né, na criminologia crítica, nas discussões sobre política criminal e tal, que os efeitos que o proibicionismo produz, né? E aí, enfim, a gente sabe que o encarceramento está intimamente vinculado com a repressão, a política criminal de drogas, que é essa política criminal
da repressão de 3, 4 drogas aí, né, das milhares que existem, e que está fundada na ideia da guerra e na ideia de, enfim, a repressão às drogas, né, porque, enfim, aqui é um universo que a gente tem que sempre, enfim, contextualizar, pensar que nós estamos tratando de substâncias que são plantadas, no caso da cocaína, por exemplo, por camponeses bolivianos, peruanos, colombianos, que são transportadas por pessoas para atravessar a fronteira, que, enfim, se submetem a todo um circuito, né? Todos os circuitos que envolvem pessoas, em geral, envolve pessoas pobres, né? E com foco a repressão se dá, sobretudo, ao comércio varejista, né? Ao comércio varejista que acontece nas periferias das cidades. Então, aqui aparece o conceito da seletividade, né? Enfim, as prisões que acontecem das pessoas que, de alguma maneira, lidam com as drogas são prisões que vão estar condicionadas por variáveis de raça e de classe, né? E aí, nesse sentido, então, o racismo é determinante para orientar a atuação policial, né, que vai, enfim, simbolizar, concretizar a ideia de atitude suspeita em pessoas que têm determinadas características, e o aspecto mais importante aqui é o aspecto da cor. Então, a política criminal de drogas, o proibicionismo, é uma política que é, sem dúvida nenhuma, absolutamente racista, né? Enfim, sobretudo porque é levada a cabo por instituições estatais e por pessoas que, enfim, por subjetividades racistas. E aí isso faz com que, enfim, redunda, né, na cor do nosso encarceramento e tudo mais. E do ponto de vista no caso, né, dos homens presos, nós temos aproximadamente 30% que são presos por tráfico de drogas. No caso das mulheres, é 60%, né? Então, aqui aparece daí a perspectiva do gênero também, que é justamente o encarceramento feminino o motor do encarceramento feminino é justamente a política de drogas, que daí a gente passando para um outro plano, né, em grande medida, quer dizer, a razão oficial da política de drogas seria combatê-las, né, um mundo livre de drogas, enfim, não permitir o acesso das pessoas a essas substâncias. Mas a gente pode pensar que existem razões latentes, né, não declaradas dessa política de drogas, que é justamente permitir esse poder de vigilância, né, esse poder configurador, de fazer com que as agências policiais possam intervir no corpo das pessoas, na casa das pessoas, né, vigiar as pessoas sob o pretexto de combater as drogas, né, e gerando o que o Vacan, por exemplo, chamou de ditadura sobre os pobres, e que a gente pode acrescentar, sem dúvida nenhuma, que é também uma ditadura racial. Uhum, uhum. Ótimo, ótimo. Para a gente terminar, então, te fazer uma pergunta mais genérica, assim, que é como que tu relaciona o que a gente faz no programa aqui, que é atuar nessa área, né, da saúde mental, da medida de segurança, né, com um viés de desinstitucionalização, com essa questão de drogas, né? Assim, tu vê alguma interface
né? Eu acho que as interfaces são nítidas, né? Mas, assim, se tu gostaria de destacar algum aspecto, assim, para chamar a atenção, sobretudo porque esse nosso papo vai estar acessível no YouTube, mas também vai depois se transformar em parte de um curso de extensão, né? Então, para o pessoal que está fazendo essa formação, tem interesse nessa área. Só para finalizar a última pergunta, eu acho que é também importante mencionar a dimensão da branquitude do Poder Judiciário, né? Porque é isso, o pessoal aí, eventualmente estudante das mais variadas áreas, mas de direito, por exemplo, eu sempre provoco, né, que o pessoal que for assistir audiências, etc., consiga notar, né, as diferenças entre aquele que julga e aquele que é julgado, né? Porque esse também é um elemento importante. E o consumo e a venda de substâncias, porque às vezes é difícil diferenciar, né, esses planos, mas o consumo e a troca de substâncias acontece em todas as classes e em em todos os contextos sociais. Então, enfim, o que ocorre é que há um direcionamento, né, racial e de classe a determinadas pessoas. Sobre essas intersecções, de fato, são as mais variadas, mas enfim, sobre o tema, né, da medida de segurança, tu me comentaste ontem, eu fiquei pensando, algumas interfaces. A primeira é que o dependente químico, né, que é uma expressão também que a gente, se tivesse mais tempo, teria que colocar em questão, mas o dependente químico, ele pode ser considerado inimputável, né, então, se o dependente químico tiver praticado um crime, não só o relacionado a drogas, mas qualquer crime, ele pode ser absolvido impropriamente e receber uma medida de segurança, né? Esse eu acho que é uma primeira questão. Outra questão também é o cumprimento da medida de segurança, né? Que, enfim, utiliza farto uso de drogas, né? Em geral, as medidas de segurança são, enfim, as práticas terapêuticas que são adotadas nas medidas de segurança são fundadas em grande parte em psicofármacos. Esse é um segundo ponto, que é o uso das drogas nas medidas de segurança. E eu acho que daí também vale mencionar que, tu perguntaste até do Osmar Terra, uma das vitórias recentes que ele teve foi uma mudança na lei de drogas para permitir a chamada internação involuntária, que hoje, então, é permitida, né? Enfim, a pedido da família, ou mesmo de ofício, sem pedido nenhum, ou a pedido de qualquer pessoa, um médico pode decretar a internação involuntária, que é no máximo de 90 dias e que tem que ser cumprida em hospital. Há uma vedação de que essa internação involuntária ocorra em comunidades terapêuticas, que é, enfim, um tema aí para se discutir, né, e um problema, a possibilidade da internação involuntária, e que, de alguma maneira, se assemelha, né, à internação involuntária, na medida em que a pessoa está com a sua liberdade privada por uma decisão estatal, de alguma maneira, ela pode ser considerada, né, uma medida de segurança também. Ótimo, né? Fiquei pensando se não foi culpa do mediador a gente não poder ter abordado mais a fundo essas três questões aí que são super relevantes mesmo, né? Na verdade, daria para a gente conversar mais 1 hora, mas a gente tem esse formato assim de 45, 50 minutos nas conversas. E, enfim, né, a galera pode ir atrás e tal dos teus trabalhos né, e também, né, a gente deixa o contato, depois o Marcelo vai participar, né, do curso, então fica aí o convite para conhecer mais o trabalho do Marcelo. Então, obrigado, né, por ter estado conosco aqui nesse papo,
Foi um prazer te receber. Acho que a conversa foi ótima. E valeu. Se quiser dizer mais alguma coisa. Não, é isso aí. Eu que agradeço. E um abraço. Pessoal que tá nos acompanhando no YouTube, né? Siga o canal, etc. E que aí você tem acesso às próximas entrevistas e tal, que são feitas aqui pelo programa no canal. Até mais!